A maravilhosa graça, teu amor que não paga, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sobre o pecado, o seu amor é como riqueza, o rei. Aleluia! A terra treme por sua voz e nos deixa maravilhados. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Estamos felizes por esta noite estarmos juntos, depois de algumas semanas sem poder nos reunirmos aqui no templo, mas estamos felizes e alegres pela celebração que podemos prestar ao nosso Deus, na presença dele e na presença de outros irmãos, né? Tivemos nesses dias cultuando aí nossos lares, da nossa casa, os cultos online. Hoje ainda mantemos a transmissão do culto para poder ter os nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles de grupo de risco, né, que não podem estar presentes aqui, em razão do isolamento social necessário nesse tempo de enfrentamento a essa pandemia. Mas eu quero louvar ao Senhor por esta noite estarmos aqui, podermos cultuar o nome dele. Quero lembrar você no início dessa celebração que os bancos estão demarcados aí com essa fita e onde você deve procurar se assentar aí, para que mantenhamos o distanciamento, mesmo da família. Tente aí manter o distanciamento, porque essa é a recomendação do poder público, né? Que mesmo os familiares, a gente entende que nunca seria necessário, mas essa é a orientação. Podemos ter visita de fiscais que estão pelas ruas, muito pede a compreensão dos irmãos, para que a gente possa ter esse distanciamento, né? E a cada dia que passa dessa pandemia, nós sentimos mais falta, né, do contato físico. Tem gente que não gosta muito de contato, assim, é uma pessoa mais distante, né, que gosta muito de proximidade, mas acho que até esses tem começado a sentir falta de um aperto de mão, né? Tem sentido, em alguns casos, até falta de um abraço, né? Porque é raro, acho que a não ser dentro da nossa casa, na rua, a não ser dentro da nossa casa, onde nós podemos ali abraçar, né, e beijar. Em outros lugares dificilmente isso tem acontecido, porque as recomendações têm sido evitar o contato, e aqui nós também vamos respeitar isso. E nós queremos então iniciar este culto celebrando o nosso Deus. Queria que você lesse comigo o texto de João, capítulo 17. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, em João 17, diz algo muito importante, especial para nós. Vamos falar juntos? Vamos ler juntos? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai,
chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem... Só a igreja, mais uma vez esse versículo. E esta... Esse é o propósito de Deus, propósito da palavra, da Bíblia e também da igreja, que conheçamos o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviaste, o Salvador. Esse é o propósito de Deus, e o propósito da igreja, porque a igreja é a mensageira, aquela que anuncia e que leva essa palavra. Que nós possamos cumprir esse propósito e levar essa mensagem, de conhecer essa verdade e levar, anunciar essa verdade a todos. Porque Jesus, ao fazer isso, Ele disse no verso 1 e 2: eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me deste para fazer. Que eu e você também glorifiquemos o nome do Senhor, através do nosso viver, do nosso modo de vida, do testemunho da verdade de Deus, que nós conhecemos e cremos, e possamos glorificar o Senhor. Como glorificar o nome dele nessa noite, cantando e adorando o nome do Senhor. Então, dediquemos a Ele o culto dessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela alegria, pela liberdade, pelo privilégio que nós desfrutamos da Tua presença nessa noite. Apresentamos a nossa vida, o nosso coração, abrimos diante de Ti para podermos glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor, que é santo, que é reto, que é justo, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor está presente neste lugar. A igreja do Senhor se reúne aqui, o corpo vivo de Cristo Jesus está na tua presença para celebrar o nome do Senhor. Bendito é o Senhor, louvado é o teu nome. Recebe, Pai Santo, esta noite em adoração. Recebe este culto como expressão do nosso ser. E nós aqui reunidos, os teus servos e servas do Senhor, que estão acompanhando da sua casa, do seu lar, em outros lugares, que eles possam também ali adorar e glorificar o bendito nome do Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Então adoremos o nome do nosso Deus e celebremos da maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor com alegria. Maravilhosa graça, todos pelo amor que não para, como não dá, como meu lugar, levou a minha cruz, e sangue me salvou. Oh,
Glória a Deus. Ele é o único digno de todo louvor. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele está no controle de tudo, amém, igreja? Ele está no controle da situação. Canta comigo. Adore ao Senhor. Não há Ele
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Bem forte agora. Alfa
Amém. Vendo que o nosso Deus é o Deus que ouve a nossa oração, que a oração é um instrumento para nos aproximar de Deus, para que possamos nos relacionar com Ele e também para nos unirmos aos propósitos de Deus. Eu costumo pensar que a oração não é para fazer com que Deus saiba do que eu preciso. Deus conhece. Salmo 139 diz que antes mesmo que a palavra me chegue à língua, o Senhor já conhece. Antes mesmo que haja alguma intenção no nosso coração, Deus já conhece. Então a oração não é para fazer conhecido de Deus as minhas necessidades, porque Ele conhece. Mas a oração é, na verdade, para demonstrar ao meu Deus a minha fé, demonstrar a minha busca por Ele. É um ato de expressar a minha fé no Senhor. E você percebe que o que mais admirou o Senhor Jesus durante o seu ministério aqui na terra não foi as orações dos homens religiosos, não foi o que as pessoas disseram, mas a atitude das pessoas em buscá-lo. A mulher do fluxo de sangue foi até ele em secreto e tocou dele. E ela creu que o ato dela ir em busca de Jesus, tocar em Jesus, isso operaria um milagre na sua vida. E assim nós temos outras expressões de fé que podemos trazer para entendermos que a oração é esse aproximar-se, aproximar o nosso coração do Senhor, é nos colocarmos diante dele em comunhão com ele e nos unirmos ao propósito dele, de podermos dizer: Deus, eu creio no teu poder. E quando nós não entendemos dessa maneira, e não praticamos isso, não oramos, ignoramos a busca pelo Senhor, nada acontece. Não é porque Deus ele nos ignora, mesmo sabendo que nós necessitamos, é porque Ele percebe a falta da fé na nossa vida. E a fé deve nos aproximar de Deus, a fé deve nos levar à busca dEle, à comunhão com Ele, e nesse sentido a conhecê-lo mais e mais, para também expressarmos a nossa fé através da oração, crendo no seu poder, crendo no seu agir em nossa vida. Então assim, meus amados, nós queremos orar neste momento, ter um tempo de oração juntos e podermos clamar ao nosso Deus. Quero compartilhar aqui alguns pedidos que nos chegaram, de pessoas que compartilharam conosco, e para que compartilhemos com a igreja. Irmã Marlene e irmão Josemar pedem por uma sobrinha, Emanuele, que está com uma gravidez de risco, para que orarmos para que o Senhor possa cuidar dessa gestação, cuidar ali da mãe e do bebê, para que a gestação possa ser concluída bem, em nome de Jesus. Então nós vamos orar pela vida da Emanuele e pelo seu bebê, para que essa gestação corra tudo bem. Nós vamos orar também pela saúde da irmã Virgilina, que é a mãe da missionária Cida, do irmão Beto, né, que ela estava aqui até essa semana, veio para a cirurgia do irmão Beto, para ficar 30 dias, e por conta da pandemia teve que ficar 5 meses, e retornou terça-feira para a Bahia, e agora se aproximar do fim de semana, ela começou ali com complicações respiratórias, ela está internada, estável, mas precisando ali do auxílio, né, de oxigênio na respiração, não está entubada, está consciente, mas orar pela saúde dela, porque fez o exame e tudo indica que é o Covid-19. A Carol, né, sua neta, né, Carol do Diego, foi levá-la, foi acompanhá-la ali no voo, então ela chegou também, manifestou aí sintomas e também tudo indica deve estar com Covid. Vamos orar pela saúde da Carol.
Orar também pela saúde do meu pai, o irmão José Antônio, que está ali em Carzecã, também está com Covid, ele e a sua esposa, Lu. Então vamos orar por eles. Também orar pela saúde dos nossos missionários, os missionários das nossas congregações, a missionária Cida também está aí se recuperando. Tudo indica do Covid, porque os testes ainda, o resultado ainda não saiu. O pastor Luiz, parente lá da congregação em Itaiangá, já se recuperou. O pastor Henrique e a família também. Mas orar para que Deus possa continuar cuidando dos nossos missionários, dando o pastor Levi, Lucinha, o pastor Luiz, né? Está melhor Luiz, joelho, né? O irmão Luiz teve um acidente dias atrás, teve uma complicação no joelho. Vamos orar aí pela plena recuperação do Luiz, em nome de Jesus. Também o irmão Sérgio, né, pede oração pela sua saúde. O caso dele não é Covid, mas ele sofre de cerventite, acho que é isso. Ele foi trabalhar de servente de pedreiro e se esforçou demais ali, não está passando bem na questão muscular, eu acredito, né? Vamos orar pelo Sérgio, pela sua recuperação, também no nome de Jesus. Certamente você também tem os seus pedidos, os seus motivos de oração, e como nós cantamos, bem perto está o Senhor, nós vamos na presença dEle, certo de que Ele está perto, em comunhão conosco. Nós vamos orar. Se você puder se colocar de joelhos aí no seu lugar, assim seja, aqueles que puderem, vamos, enquanto ouvimos essa instrumental, você vai apresentar ao Senhor sua vida, interceder pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, pela sua saúde, pelo livramento do Senhor na vida desses nossos queridos irmãos. Lembrando de orar pelo enfrentamento e a vitória do Senhor contra essa pandemia também, no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, alegres, ó Deus, por sabermos que o Senhor é um Deus de perto e não somente um Deus de longe. Alegres por saber que o Senhor está presente neste santuário, porque a igreja do Senhor se faz presente aqui. Meu Deus, neste momento nós, nesta certeza, queremos apresentar a Ti em intercessão cada pedido deste, apresentar a vida, a saúde dos nossos irmãos e irmãs. Deus, colocamos nas Tuas mãos a saúde dos nossos missionários, pastor Luiz parente, pastor Luiz Godinho, suas famílias, pastor José Henrique, missionária Cida e as suas famílias. Colocamos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor restabeleça a saúde, proteja a saúde e os guarde do mal. Colocamos nas Tuas mãos a irmã Vigilina, mãe da missionária Cida, do irmão Beto. Pedimos pela saúde da Tua serva, também pela saúde da Carol. Pedimos pela saúde do meu pai, da Lu, ali em Cuiabá. Pedimos pela saúde também do irmão Sérgio. E pedimos assim pela saúde de tantos outros irmãos e irmãs. Colocamos nas Tuas mãos a saúde também da Emanuele, do seu bebê, dessa gestação de risco. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide desta Tua filha, no nome de Jesus, e venha restaurar plenamente a sua saúde, para que esse bebê nasça com saúde e a mãe mantenha a saúde, no nome de Jesus. Colocamos nas Tuas mãos cada uma dessas vidas, ó Pai, e pedimos que o Senhor visite cada um destes neste momento com a cura do Senhor.
Em nome de Jesus, repreende o coronavírus, repreende qualquer infecção que haja, repreendo, ó Deus, as complicações respiratórias, repreendo, ó Pai, no nome de Jesus, todo o mal que tem se levantado nesta vida, na sua saúde física. Pedimos também que o Senhor restaure plenamente a saúde emocional, trazendo paz e lançando fora toda ansiedade, toda aflição, todo temor, todo pânico. Traga paz, refrigério, restaura a alegria no coração do teu servo e restaura a esperança, no nome de Jesus. E assim, meu Pai, nós queremos pedir também que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a nossa terra, este mundo. Ó Deus, é criação do Senhor, obra das mãos do Senhor. O Senhor criou e o Senhor tem sustentado todas as coisas pela tua mão. E nós queremos, no nome de Jesus, clamar ao Senhor para que a ciência que recebe conhecimento, sabedoria vinda do Senhor, possa identificar uma medicação, uma vacina que venha combater esta pandemia. Meu Pai, nós queremos pedir que o Senhor também venha tomar nas tuas mãos as necessidades pessoais de cada um dos teus servos aqui neste lugar, aqueles que nos acompanham da sua casa, para que no nome de Jesus, qualquer necessidade, os projetos, os planos, talvez na área profissional, talvez na vida familiar, talvez, ó Pai, nos projetos e sonhos que nesse tempo, diante da pandemia, estejam paralisados, nós colocamos nas mãos do Senhor e pedimos que no nome de Jesus o Senhor possa abençoar, abrindo as portas, abençoar com a realização, provendo, suprindo tudo quanto o teu servo e a tua serva tem necessitado. Pedimos, ó Deus, pelos empresários, homens e mulheres de negócio, os profissionais liberais, os nossos irmãos que, ó Deus, têm batalhado na condução do seu negócio, da sua empresa, e pedimos que o Senhor haja com bondade para prosperar diante, ó Deus, dessa situação econômica tão instável deste tempo. O Senhor, no nome de Jesus, haja com abundância, com prosperidade, para que os teus servos e as tuas servas possam experimentar o cuidado e a provisão do Senhor, no nome de Jesus. Meu Pai querido, recebe esta noite, este culto, este tempo, como expressão do nosso louvor e da nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Muito bem. Quero, antes de nós cantarmos a outra canção e termos também o nosso momento ofertório, eu quero trazer algumas informações aos irmãos aqui, bem rápido. Primeiro dizer que nesse tempo de pandemia, muitas famílias têm tido necessidades, materiais, famílias desempregadas, e a nossa cidade, pode-se dizer que de certa forma em relação a outros lugares não sofreu tanto impacto, mas ainda assim algum impacto houve. E aí como nós temos aqui na nossa associação Batista Luverdense, através do PEP, nós atendemos 22 famílias e está suspenso ali desde final de março o projeto aqui por conta da pandemia, mas temos procurado manter contato com as famílias e prestar alguma assistência às famílias das crianças. Nesse sentido, ainda no final do mês de abril, nós recebemos ali contato de algumas pessoas da sociedade, da comunidade, oferecendo a doação de cestas básicas para que nós, através da igreja, da associação, fizéssemos chegar a famílias que necessitassem. E aí nós conseguimos, de mês de maio, junho até agora, até essa semana, foram distribuídas 250 cestas básicas aqui através dessas parcerias, dessas pessoas que contribuíram, e nós fizemos chegar a famílias. Foram cerca de 130 famílias nesses 3 meses aí, 2 meses e meio, que foram atendidas,
e ainda recebemos, depois desse dado aí coletado, nós recebemos mais 25 cestas, né, para podermos ainda atender aí futuramente famílias que necessitarem. Então eu louvo a Deus porque o Senhor tem usado pessoas, um coração solidário, generoso, para poder minimizar, né, sofrimento, as carências, especialmente na questão alimentar, porque você pode ficar sem energia elétrica, você pode ficar um pouquinho sem muita água, você pode faltar ali, né, até roupa você não precisa ter muita, mas alimento não dá. Você pode, senão, quando a barriga ronca, aliás, a barriga ela nos lembra que nós precisamos de alimento. Então, poder auxiliar essas famílias é um privilégio nós sermos como igreja, poder sermos aí um canal para poder atendermos essas famílias. Então, essas famílias, para ter uma ideia, né, de a dimensão que isso toma, né, nós enviamos cestas também até para Itaiangá, né, para Itaiangá, para Tapurá, para poder atender até também ali em Nova Mutum. Compartilhamos um pouco com algumas outras igrejas que porque as igrejas elas de certa forma às vezes estão na ponta, né? Ou seja, as comunidades das igrejas têm contato com as famílias, sabem famílias que mais necessitam. Então a gente tem procurado ter um controle, não dá para se ter um controle 100%, quem de fato necessita, mas fazemos ali uma pequena triagem para perceber se a pessoa necessita e ali podemos contribuir. Então nós louvamos a Deus por isso, por essa ação, que Deus possa continuar abençoando ali as famílias, especialmente as famílias do TEP que estão mais próximas a nós. Amém? Pode passar aí. Também compartilhar que nós estamos na campanha de missões estaduais, que é a campanha que promove o envolvimento e despertamento missionário no estado do Mato Grosso. Temos o alvo, como batistas de Mato Grosso, de levantarmos R$170 mil, e o tema da campanha é mobilizar para crescer. Nós já enviamos aqui na nossa igreja R$6.150. Nosso alvo é atingirmos R$12 mil. Então nós estamos aí faltando a metade desse valor. E se você ainda não entregou a sua oferta, não dedicou a sua oferta, você pode fazer tanto no culto aqui, como também durante a semana, né? Você vai receber o salário aí essa semana. Aquilo que você puder contribuir, né? Com missões, a obra de Deus, na verdade, eu costumo pensar e dizer o seguinte, irmãos: a obra do reino de Deus na terra, ele não é sustentado pela quantidade que eu dou, ou seja, não é aquelas pessoas que dão mais. Eu penso que Deus usa a oferta da viúva pobre, sabe aquela pessoa que ele é fiel no pouco, ele contribui com o pouco, e como pastor dessa igreja, posso dizer que essa é a realidade da nossa igreja. É aqueles que são fiéis no pouco que tem, aqueles que mensalmente, independente do que eles recebem, do que eles ganham, eles são fiéis no seu dízimo, eles dedicam o seu dízimo. Isso é o que contribui com a igreja, para que a igreja realize os seus projetos, cumpra a sua missão, porque a igreja sabe que pode contar, né, com aquela contribuição daquele irmão. Não importa o valor, não importa se ela é 10 ou se ela é 1 milhão. O que importa é a regularidade, a fidelidade, né, nisso, porque isso dá estabilidade para a obra e para a realização do projeto do Senhor. Então, se você ainda não dedicou a sua oferta missionária nesse período, faça isso, né? Através do banco, só nos informe. Se é necessário você informar a igreja, a tesouraria, para que identifique, né? Para que seja identificado, para que a gente envie ali para essa finalidade de missões, tá certo? E também, pode passar aí a próxima, nós estamos aí numa reta final da nossa obra aqui do anexo, né? As placas ali, essa aí é a foto das placas. Apaga essa luz aqui da frente, por favor. Isso. As placas foi instalado aqui na nossa igreja, as placas, 66 placas solares, vão ser suficientes para, vamos dizer, custear toda nosso consumo elétrico, ainda com uma pequena reserva ali sobra, né, dos períodos de maior consumo. Então já estão instalados, só não está produzindo ainda,
porque a Energisa precisa trocar o relógio. Acreditamos que essa semana já é feita a troca, mas a energia solar já está instalada. Também já foi feita a troca do telhado ali, faltando ainda apenas pequenos acabamentos ali de calha, rufo, né, no telhado. E também estamos aí na fase final de conclusão ali da sala, da ampliação da sala que temos ali no piso superior ali dos banheiros. Então tudo isso nós louvamos ao Senhor por esses feitos, por essa porta que Deus abriu para que nós pudéssemos realizar. E nós ainda temos aí alguma necessidade financeira para completarmos aí, conseguirmos concluir a etapa lá da sala, né, daquela sala. Porque nós começamos junto a isso, a ampliar uma sala. Vamos ter uma sala mais ampla, como se fosse um mini auditório ali, vai comportar umas 40 pessoas com folga, né? E nós vamos ter esse espaço mais adequado e nós ainda temos ali necessidade de recursos para concluir, fazemos o forro, né? Vamos colocar essa semana ali o piso e deixarmos a sala concluída para ter um espaço, né, agradável para os ministérios, para a juventude, né, e para a igreja poder utilizar. Então, junto dessa obra aí, nós vamos ter a conclusão dela. Ao concluir ela, nós vamos ter aí um espaço ali social e dessa sala muito mais confortável, mais agradável. Vamos transportar esses ventiladores ali, aqueles climatizadores ali do fundo, também lá para o barracão, para que não vai ser um ar-condicionado, né, mas vai ser ali uma preparação para futuramente, né, no nome de Jesus, quando você estiver rico e você poder ali abençoar com o ar-condicionado do barracão. Amém? Você fez a promessa aí para Deus? Fez o voto? Se eu ficar rico, vou botar o ar-condicionado do barracão. Amém? Todo o ar-condicionado. Amém? Então, irmãos, louvamos a Deus. Continue orando para que essa obra conclua, seja concluída logo, né? E possamos aí ter esse espaço adequado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dedicar então assim os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Queremos também agradecer a presença daqueles que nos visitam. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez em especial? Dá um sinalzinho com a sua mão aí onde você está, para que nós possamos. Temos ali atrás, é o pai do Lucas, né? Deus abençoe o pai, a mãe. Sejam bem-vindos no nome de Jesus, tá bom? Vamos louvar ao Senhor, meus amados, e enquanto cantamos, você dedica ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, trazendo aqui no altar do Senhor, agradecendo, expressando a sua gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem dado e por tudo que Ele tem feito, no nome de Jesus.
Você leva Deus em oração, por favor. Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos junto com os nossos irmãos, ó Pai, para te adorar e engrandecer ao seu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, pela fidelidade de cada irmão, que mesmo no pouco, ó Pai, é fiel a Ti. Que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando, ó Pai, derramando as janelas dos céus com bênçãos sem medidas. Pai, em nome de Jesus, continue conosco nesse lugar e fala conosco através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesse momento. Eu quero convidar você, se quiser aí abrir a sua Bíblia, Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Nós vamos pensar hoje, meus amados, sobre decida conhecer Deus melhor. Decida conhecer Deus melhor. Repita comigo esse tema para a gente gravar ele. Decida conhecer Deus. Daniel capítulo 11, o verso 32 nos diz assim. Vamos ler juntos. O rei do norte usará de adulação. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Juntos é eu e você ao mesmo tempo. Vamos lá. O rei usará de adulação e conquistará os que violaram a santa aliança. Mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Vamos juntos essa parte de destaque. Mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Louvado seja o Senhor. Meus amados, será que quando alguém conhece a Deus, essa pessoa tem capacidade, uma capacidade maior para enfrentar perdas? Será que alguém, quando conhece a Deus, pode passar pelos sofrimentos e as dores e superá-las de uma maneira melhor do que aqueles que não conhecem a Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a nossa vida, a vida daqueles que conhecem a Deus, quando eu olho para a minha própria vida, quando eu vejo a vida e testemunho de pessoas tementes a Deus, que amam a Deus, que conhecem a Deus e se relacionam profundamente com Ele, eu digo que sim, que quando alguém conhece a Deus, ele pode superar as perdas, sofrimentos e dores de uma maneira melhor e vivenciá-las de uma maneira mais estável do que aqueles que não conhecem. E quais são os efeitos, ou quais efeitos o conhecimento de Deus pode produzir no homem? Por que conhecer a Deus possibilita-nos superar e vivenciar as adversidades de uma maneira melhor? Várias partes na Bíblia vão responder essa pergunta, mas talvez a resposta mais clara e direta seja encontrada no livro de Daniel, que nós vamos aqui pensar e refletir um pouco baseado nele, porque vamos perceber ali o que o conhecimento de Deus
produz no homem? Quais os efeitos deste conhecimento acerca de Deus para a nossa vida? E em primeiro lugar, nós vamos perceber no livro de Daniel que os que conhecem a Deus são grandemente fortalecidos por Ele. Diga comigo assim: os que conhecem a Deus são grandemente fortalecidos por Ele. Então, grave esta verdade: quem conhece a Deus é grandemente fortalecido por Ele. O texto que usamos aqui em destaque, Daniel capítulo 11, verso 32, diz lá: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Uma outra versão diz, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. E na versão revista e atualizada, a versão mais tradicional na língua portuguesa, diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então aqui nós vemos três versões diferentes, três sinônimos: ativo, resistirão e firmeza. Quem conhece a Deus será fortalecido e poderá resistir, manter-se firme e ativo diante das adversidades, dos sofrimentos, das perseguições, das incertezas da vida. Porque no contexto de Daniel, esta definição, essa declaração da parte final do versículo 32, essa parte final começa com uma conjunção mas, que faz um contraste com o restante do anterior do capítulo, que está apresentando que se levantaria reis, autoridades que corromperiam o coração e o culto do povo de Deus, e esse povo corromperia a aliança do Senhor e seria infiel ao Senhor. Capítulo 11 de Daniel já é um capítulo profético de Daniel. Ele no capítulo 8, 9, ele começa ali a fazer uma oração, e o livro de Daniel começa a trazer ali mensagens proféticas de acontecimentos futuros que viriam. E está presente aqui muito fortemente essa referência de que então no futuro, desde que nós estamos no período do cativeiro babilônico, Israel estava no cativeiro, Daniel estava no cativeiro e ali servia aos reis do palácio, e eles estão aqui se aproximando da reta final dos 70 anos do exílio na Babilônia. E Daniel então profetiza, anunciando que diante do aproximar-se do final desse período de cativeiro, o povo precisava lembrar-se da palavra do Senhor, da mensagem de Deus, e ser fiel a ela, lembrar-se da aliança. E por isso, na profecia de Daniel, ele anuncia que se levantaria reis que cometeriam sacrilégios terríveis. Ele profetiza aqui que o santuário do Senhor seria profanado, que vai acontecer a partir do 3º século, quando Alexandre o Grande vai se tornar o mais poderoso rei. Depois da sua morte, o reino vai ser dividido, e aqui a profecia diz que o reino desse grande rei que se levantaria seria dividido pelos 4 cantos da terra. O reino de Alexandre o Grande foi dividido entre os seus 4 generais, e diz na profecia que os 4 reis que tomariam o poder depois, dos 4 cantos ali do reino dividido, 2 se destacariam, e dos 4, 2 conquistam os outros 2 e ficam só 2 que prevalecem. E assim a profecia vai se cumprir ali, especialmente no período interbíblico, essa profecia do capítulo 11 de Daniel. No entanto, meus amados, isso nos mostra que aquele que conhece a Deus toma a atitude de reagir à tendência
de incredulidade que está operando ao nosso redor. Como eu dizia, o texto aqui começa: mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão, contrastando com aqueles que seguiriam esses reis que corromperiam o culto do Senhor, a fé do povo de Deus, e eles então seriam pessoas que seriam infiéis, desleais à aliança do Senhor. E então o livro de Daniel vai nos fazer observar que aquele que conhece a Deus permanecerá fiel ao Senhor, porque aquele que conhece a Deus poderá ter uma atitude diferente e reagir diante da incredulidade que está operando ao nosso redor, porque aquele que conhece a Deus não conseguirá se conformar sem agir em ver o seu Deus, e não se conformará em ver o seu Deus desafiado e desprezado por aqueles que são incrédulos, por aqueles que servem a falsos deuses. A desonra imposta ao nosso Deus nos impele a uma ação para poder manifestar o poder e a glória de Deus e revelar a grandeza do nosso Deus, a quem conhecemos, a quem servimos. E é por isso que Daniel diz categoricamente: aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. Como na revista atualizada, serão ativos e não apáticos, engessados, paralisados diante das pessoas manifestando incredulidade, afrontando a nossa fé, denegrindo a imagem do nosso Deus. E é exatamente isso que nós vemos acontecer no livro de Daniel, através das proezas e dos feitos de Deus na vida do profeta e dos seus 3 amigos. Eles eram homens que conheciam a Deus. O livro de Daniel revela isso claramente. Daniel e os seus 3 amigos eram homens que amavam a Deus, se relacionavam intimamente com Deus e o conheciam profundamente, e em consequência disso eles se posicionavam ativamente contra as decisões, contra as leis e os preceitos que exaltavam o ateísmo, engrandeciam a falsa religião e denegriam o nome de Deus, ou os queria afastar de Deus. E Daniel, em particular, sente-se obrigado a desafiar todo o sistema, esse sistema instaurado ali na Babilônia, publicamente, abertamente. Então, no livro de Daniel, na história de Daniel, você se recorda muito bem que quando eles são levados para a Babilônia, os príncipes, os jovens que eram fortes, que eram sábios, que eram ali mais preparados para a ciência, são separados dos demais e são tratados ali com alimentação especial, são ali levados para o palácio para servir ali, e em lugar de correr o risco de tornar-se ritualmente impuro, Daniel insiste com uma dieta vegetariana para não se corromper. Lá em Daniel capítulo 1 verso 8, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Não foi simplesmente uma dieta para perder quilo. A preocupação de Daniel era preservar a santidade espiritual, a sua fidelidade a Deus através daquilo que ele comeria, aquilo que ele se alimentar daquilo que não fosse dedicado aos deuses da Babilônia, que não contrariassem assim a vontade do seu Deus. E quando mais à frente o rei Dario proibiu sob pena de morte que fossem feitas orações durante 30 dias, o que Daniel fez? Parou de orar. Não parou de orar. Ele não somente não deixou de orar 3 vezes ao dia, como fazia de costume, diz o texto, no capítulo 6, como ele orava de janela aberta,
com as janelas abertas, não se escondendo, mas de modo que qualquer pessoa pudesse ver o que ele estava fazendo. Essa atitude de Daniel é de não se conformar com o sistema que pretendia afastá-lo de Deus, que pretendia apresentar e introduzir na vida dele uma outra fé, um outro Deus, um Deus falso, ou até muitas vezes implantar a incredulidade, questionar a sua fé. Mas a atitude de Daniel é de se posicionar contra aquele sistema e de fortalecer a sua fé diante daquele sistema. A atitude de Daniel significa apenas que quem conhece o seu Deus é sensível às situações, e é sensível àquilo que está acontecendo ao nosso redor. O homem que conhece o seu Deus, meu amado e minha amada, o homem e a mulher que conhecem o seu Deus, antes de tudo, são homens e mulheres de oração. Pessoa que conhece o seu Deus, antes de tudo, é uma pessoa de oração. E o primeiro ponto em que o seu zelo e a sua força para a glória de Deus são expressas é na oração. Primeira maneira que o homem e a mulher que conhecem a Deus expressam o seu zelo e o seu fervor para com o Senhor é através da oração. Então, em Daniel nós vamos perceber ele trazendo esse desafio para conhecermos melhor o nosso Deus. Em Daniel capítulo 9 nós lemos como o profeta, ao entender, ao ler, ao estudar as Escrituras, veja a importância de ler a Bíblia. Daniel capítulo 9, Daniel lendo as Escrituras, ele entende que o tempo do cativeiro de Israel na Babilônia estava chegando ao fim. E ele então, compreendendo igualmente que o pecado da nação ainda era tamanho, porque Deus levou o povo para a Babilônia e disse que 70 anos depois os traria de volta. E o Senhor nos convoca ao arrependimento. O Senhor nos convoca ali em Jeremias 29 a buscar o Senhor, a conhecer o Senhor, e o Senhor se revelaria a eles. Daniel ali percebe aproximar-se o fim dos 70 anos, ele olha para o seu povo e ele vê o povo na mesma vida de pecado, na mesma vida idólatra, na mesma corrupção e imoralidade que eles viviam antes e que os levou para a Babilônia. E diante disso, ele então vai perceber que Deus, ao invés de agir com misericórdia, Deus agiria de que forma? Com condenação. Ou vai ter seus 70 anos, em vez de Deus ser misericordioso e nos levar de volta, Ele vai nos condenar. Ele vai condenar o povo. Então Daniel decidiu buscar a Deus em oração e súplica. E no capítulo 9 você vai ver isso, ele clamando ao Senhor em oração, em súplica, com jejum, pano de saco, se humilhando na presença do Senhor. Veja aí Daniel capítulo 9, verso 2 a 4, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas palavras, ou pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus em oração e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Então ele se coloca em favor da sua nação, se humilhando, clamando, suplicando e confessando. E ele vai chamar o povo ao arrependimento. E aí nós vamos aprender aqui pelo menos duas lições. A primeira delas é que Daniel orou pela restauração espiritual do seu povo. Ele ora pela restauração da sua nação. Ele ora pela restauração espiritual do seu povo. Atitude que eu e você precisamos ter: orar pela restauração espiritual da nossa cidade.
Lucas do Rio Verde é uma cidade próspera economicamente, tem trabalho, tem emprego. No entanto, de nada adianta você ter riquezas, prosperidade material e ter um vazio de Deus na sua vida. E nós precisamos orar pela restauração espiritual da nossa cidade, pela restauração espiritual da nossa família, pela transformação espiritual do nosso lar e dos nossos familiares. Talvez a sua família seja uma família que tem bons empregos, tem uma condição econômica boa, estável, tem saúde. Talvez vocês tenham uma boa convivência enquanto família, mas se não for uma família que tema a Deus, conheça a Deus e viva de modo da sua vontade, tudo isso é em vão, tudo isso é inútil, porque todas essas coisas são boas, são agradáveis para nós. Todos nós buscamos e batalhamos essa felicidade, essa harmonia, a prosperidade econômica, profissional, ter uma família estável. Todos nós sonhamos isso, mas isso termina aqui atrás. Sabe o que tem aqui atrás? Aqui a uns 50 metros tem um cemitério. Tudo isso termina na morte, mas depois da morte há uma continuação. Então é muito melhor termos essa família harmoniosa, vivendo em paz, vivendo uma vida econômica e desfrutando daquilo que podemos ter nessa vida, mas na presença de Deus. Porque de nada adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. De nada adianta. Então esse é o desafio aqui de Daniel, e que é nosso: orar pela restauração espiritual da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país. E como nós precisamos desse tempo. Quando o Cheque estava em 2018 na eleição a presidente da República, todo mundo falava que 2018 termine logo, para começar um outro ano, um novo governo, um novo tempo. Veio um novo tempo, veio um novo governo, e o país parece que tende só a piorar na corrupção moral, nas brigas pessoais que as pessoas, nas pretensões pessoais das pessoas, e ninguém parece preocupado com o bem coletivo. Então nós precisamos, meus amados, orar pela restauração da nossa nação. E a atitude de Daniel é essa. Daniel orou pela restauração espiritual do seu povo. Ele orou com veemência, ele orou com paixão, com sofrimento no seu espírito. As suas atitudes, os seus sentimentos eram sentimentos que muitos de nós desconhecemos. Talvez sentimentos de essa veemência, essa paixão, esse sofrimento do nosso espírito, talvez nós nunca sentimos em relação à nossa cidade, à condição espiritual da nossa família, que dirá do nosso país. Então não é simplesmente falar: Senhor, abençoa o Brasil, mas é como Daniel, chorar diante de Deus pelo seu país. Não é dizer: Senhor, abençoe toda a minha família. Quem é toda a sua família? Cunhado é da família? Tem que falar para Deus: não, abençoe meu cunhado da minha família. Porque para Deus não é. Para Deus não é cunhado, não é família. Para Deus vai que aquele seu primo de terceiro grau não é. Então orar pela condição espiritual da sua família dá nome. Esse de fato ter uma atitude que expresse realmente o sentimento de lamento pela condição espiritual que você está vivendo, que a sua família está vivendo, que a sua cidade, o seu país, que o mundo vive. Daniel orou pela restauração do seu povo. Segundo lugar, nós podemos aqui aprender com Daniel que, por conhecer o verdadeiro Deus, Daniel uniu-se com força à causa divina. Por conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer os propósitos de Deus, Daniel se une a isso. Ele sabia o que Deus queria.
tem aquele irmão, aquele amigo seu que vai fazer uma mudança, você sabe que é só ele e a esposa aqui em Lucas. O cara tem que mudar de casa. Você liga para ele e fala: ô fulano, você vai mudar sábado, né? Você quer ajuda para fazer a mudança? E aí o cara fala: rapaz, vai ajudar demais, porque está só eu. O cara do caminhão vem, mas ele não tem ajudante. Aí você fala: não, mas eu vou te ajudar. Aí você vai e bota a mão na massa, carrega o guarda-roupa, desmonta o guarda-roupa, carrega a caixa e ajuda na mudança. Você se uniu a ele para cumprir aquele objetivo, porque você conhecia, você sabia. Deus faz conhecido de nós os seus propósitos, os seus planos, os seus projetos, e Ele faz conhecido pela sua palavra, primeiramente, fundamentalmente pela Bíblia Sagrada. E Daniel, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, entendeu o propósito do Senhor, e ele se uniu à causa de Deus. Ele se uniu, ele ora pela sua nação, não foi porque o Espírito Santo revelou para ele que ele tinha que orar. O Espírito Santo fez isso pela Bíblia, foi lendo a Bíblia, foi lendo as Escrituras que ele entendeu que o povo precisava mudar de vida, de atitude, de conduta. E aí ele então se uniu a isso. Então, meus amados, quanto maior for o nosso conhecimento de Deus, maior a nossa convicção acerca da verdade de Deus, maior força, maior vigor haverá para nós orarmos ao nosso Deus, para trabalharmos para conhecer e cumprir os propósitos de Deus. E você faz isso conhecendo a Deus, se relacionando com Ele. Então Daniel mostra nessas duas lições básicas: orar pela restauração espiritual do seu povo e se unir à causa divina, que isso só é possível de uma maneira efetiva e verdadeira quando você de fato conhece a Deus, se compromete em conhecê-lo intimamente. E esse pode ser para mim e para você um teste, pode ser um teste para nós, porque talvez nós estejamos numa posição de realizarmos, talvez nós não estejamos em condições de realizarmos atos públicos contra a incredulidade e contra a apostasia, contra o esfriamento espiritual das pessoas. Talvez você seja idoso, talvez você esteja doente, talvez você esteja limitado de alguma maneira, seja limitado na sua condição física, e você não possa fazer nenhum ato público contra a incredulidade das pessoas. Você não pode ir na casa de uma pessoa, você não pode abordar alguém, mas todos nós, se conhecemos a Deus profundamente, podemos orar profundamente, orar a respeito da incredulidade, do esfriamento espiritual, da apostasia que nos rodeia diariamente no trabalho, na empresa. Você já foi alguma vez para o banheiro lá na sua empresa, orar pelos seus colegas, os seus amigos do trabalho, e chorar ali de joelho no banheiro, pela condição moral depravada, pela frieza espiritual, pela toda a incredulidade na vida daquelas pessoas? Alguma vez você já fez isso? Você no banheiro, na sua mesa mesmo, curvar a cabeça e o seu coração ali doer, sabendo da pobreza espiritual daquelas pessoas? Será que já aconteceu com a sua vida em algum momento? Porque, meus amados, se entretanto há pouca força, há pouca prática, pouca energia nesse tipo de oração, é com certeza um sinal de que ainda conhecemos bem pouco o nosso Deus. Então, meus amados, como conhecer a Deus? Como é que nós podemos aprofundar o nosso relacionamento com Ele? A maneira de Daniel. Como é que nós podemos conhecer mais profundamente, mais intimamente o nosso Deus e nos unirmos aos propósitos e manifestarmos pelo nosso modo de vida a glória de Deus nessa terra e podermos anunciar as grandezas do nosso Deus ao nosso redor? Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vamos aprender ainda aprender acerca disso, e vamos entender ali
algumas verdades centrais. Daniel vai nos fazer lembrar de um conceito básico, alguns conceitos básicos acerca de quem é o nosso Deus. Nós vamos ver no livro de Daniel que o Deus de Israel é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Daniel vai trabalhar essa tese. Deus de Israel é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele vai trabalhar a tese de que os céus dominam sobre terra e céu. Ele vai lembrar que a mão de Deus está na história em todos os momentos, e de que a própria história é a história do próprio Deus, desdobrando-se no seu plano eterno. E ele vai lembrar também que o reino triunfante no final será o reino de Deus. E baseado nessas verdades que ele apresenta no seu livro, ele traz uma ideia central. E a ideia central do livro de Daniel é: o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Repita comigo essa frase, que é a ideia central do livro de Daniel: o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Esta é a ideia central do livro de Daniel. Apresentar um Deus que é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que domina sobre todas as coisas, sobre os reinos dos homens. Pode haver reinos humanos, autoridades humanas, mas o Rei Altíssimo, o Deus Altíssimo, é aquele que domina sobre todos os reis da terra. Daniel 4, 25 e 26 mostra isso. Veja, Daniel declarando ali no Daniel capítulo 4, vai dizer: tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, diz Daniel ali na palavra a Nabucodonosor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. O teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Amém? A mesma verdade, essa mesma verdade vai ser dita ali no capítulo 4, verso 34. Nabucodonosor reconheceu, e então diz lá: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Ele tinha perdido o juízo, raciocínio, virou ali um bicho, comendo com os animais. Depois que ele se arrepende, ele volta então ali ao seu entendimento, e então declara ali: então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Amém? Essa é a declaração do rei Nabucodonosor, reconhecendo o Altíssimo, honrando e glorificando o seu nome. Mas não foi só ele não. O rei Dario também confessou no capítulo 6. Então o rei Dario escreveu: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Amém? Chama a atenção que o decreto do rei convoca todo o império a temer e reverenciar o Deus Altíssimo, mas ele denomina que esse Deus Altíssimo é o Deus de quem? De Daniel. Veja a importância da atitude ativa de Daniel em testemunhar da sua fé, conhecer o seu Deus e fazer o seu Deus conhecido, e não ter se calado, mas em ter assumido e se unido ao projeto de Deus de fazer o seu nome conhecido.
E ele anuncia, e é por causa da sua atitude que Nabucodonosor, que os reis da Babilônia, que Dário, vão reconhecer a grandeza de Deus. Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Eram esses os pensamentos sobre Deus que tomavam a mente de Daniel. Então observe, meus amados, que a maior evidência dos conceitos, convicções que você tem de Deus, elas são vistas no modo como você ora, sabia? Que a maneira como você ora, as suas expressões na sua oração revelam as convicções que você tem acerca de Deus. A sua oração, ela revela os conceitos que você compreende acerca de Deus, revela aquilo que você acredita acerca de Deus. A maneira que você ora revela isso. É a melhor evidência da ideia que você tem de Deus, é a maneira que você ora. Eu queria que você fizesse um exercício agora, que você fechasse seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos aí e ore ao Senhor, adorando a Deus. Adore ao Senhor aí em silêncio, você e o Senhor. Vou dar 1 minuto para você orar. Quem está em casa vai fazer o mesmo exercício, e você vai elogiar Deus, vai falar a Deus da sua grandeza, vai adorar, vai louvar ao Senhor, vai pensar em quem Deus é, vai pensar no que o Senhor é, o que Ele nos seus feitos, vai falar aquilo que veio ao seu coração. Vou dar 1 minuto para você fazer isso aí. Amém. Nosso minuto aqui é curto, mas o tempo é curto, mas o exercício é para você perceber o seguinte, que nessas poucas palavras que você pode expressar, elas revelam um pouco daquilo, ou muitas vezes até grande parte daquilo que você acredita acerca de Deus. Revela as convicções que você tem acerca de Deus. Quando a gente olha para o livro de Daniel, nós vamos perceber a atitude de conhecimento de Deus que Daniel tinha, expressa nas suas declarações, nas suas orações. Veja, Daniel capítulo 2. Será que eu e você temos essa mesma compreensão de Deus que Daniel tem? Daniel 2, 19 a 22 diz assim: Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Ora, será que essa é a ideia de Deus que as nossas orações expressam? E vai mais, temos mais. Daniel capítulo 9, vemos ali Daniel capítulo 9, Daniel orando, ele diz lá: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Senhor, tu és justo, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. O Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Então observe, essa é a atitude que nós temos em relação a Deus, conceito, as convicções, as verdades em que cremos. Será que elas vão nessa linha? Ou será que elas estão limitadas a 1 ou 2 verdades? Será que elas estão limitadas apenas a um conceito? De que eu tenho que orar, de que eu tenho que pedir as coisas para Deus, mas você não tem conhecimento de mais nada acerca de Deus. Daniel ora, e veja quanta verdade Daniel apresenta aqui para nós, convicções que ele tinha. É essa a ideia de Deus que as nossas orações têm expressado, meus amados.
Será que essa tremenda consciência da santa majestade, a perfeição moral, a graciosa fidelidade do nosso Deus nos mantém humildes e dependentes, respeitosos, obedientes ao nosso Deus? Será que nós temos isso na nossa mente? E é por isso que esse teste nos faz perceber também o quanto ou quão pouco nós conhecemos de Deus. Isso faz perceber a dimensão do seu conhecimento de Deus. Então, para concluir a mensagem, a reflexão dessa noite, como é que você pode conhecer Deus mais profundamente? Em primeiro lugar, reconheça como é pequeno o nosso conhecimento sobre Deus. E de fato, nós nunca alcançaremos a plenitude e a completude do conhecimento de Deus. O que nós podemos conhecer de Deus é uma gota do oceano diante da dimensão do nosso Deus. Mas o desafio de Daniel e do próprio Deus para nós é de conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo. Amós capítulo 6 fala disso. Conheçam o Senhor e prossigam em conhecê-lo. É a cada dia mais conhecer de Deus. De modo que eu sempre digo o seguinte: nós, eu e você, conhecemos mais de Deus, muito provavelmente, né? Se você é um leitor assíduo da Bíblia, estudioso da Bíblia, muito provavelmente você conhece muito mais de Deus do que o próprio Abraão conheceu, do que Moisés conheceu, porque o que eles conheceram até a sua vida daquilo que Deus revelou a eles. Nós tivemos o conhecimento daquilo que foi revelado a eles e muito mais que Deus revelou depois. Nós temos uma história que está diante de nós para poder conhecer dos feitos, da grandeza e da majestade do nosso Deus. Mas nós precisamos ter não somente esse conhecimento intelectual, precisamos ter um conhecimento relacional. E por isso, o primeiro passo é você reconhecer como é pequeno o seu conhecimento e decidir: eu preciso conhecer mais de Deus. Porque muitos de nós, eu creio, não têm ideia de quão pobres nós somos nesse sentido. Então, que peçamos que Deus nos mostre isso e nos leve a conhecê-lo, a contemplá-lo e a conhecê-lo mais intimamente, mais profundamente. Em segundo lugar, decida conhecer e se relacionar com o Salvador Jesus. Decida conhecer e se relacionar com o Salvador Jesus. Eu disse que nós precisamos conhecer no aspecto intelectual e informativo acerca de Deus, informações, conhecer acerca do caráter, verdades acerca do nosso Deus. Mas isso até os acadêmicos, professores, doutores, universitários que são ateus têm e sabem muito mais da Bíblia do que nós. No entanto, lhes falta fé. Eles não têm o conhecimento relacional, porque o conhecimento de Deus, o conhecimento relacional acerca de Deus ou com Deus, se dá através da pessoa de Jesus. O pleno conhecimento de Deus se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Então decida conhecer e se relacionar com o Salvador Jesus, porque, meus amados, Daniel não conheceu Jesus Cristo como o Messias já vindo. Ele creu pela fé, mas ele conhecia Deus na intimidade, na sua vida de oração, na intimidade do seu quarto. E por isso, quando ele foi lançado na cova dos leões, ali o anjo do Senhor estava para fechar a boca, porque o Senhor estava presente ali. Os amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha, estava presente o quarto homem, que era como filho de Deus, porque o Senhor estava presente ali. Isso revela a intimidade que eles tinham com o Senhor, o relacionamento pessoal, íntimo. O Senhor, o Salvador, estava ali presente na vida deles. Há algumas interpretações que indicam que esse anjo do Senhor era de fato ali a presença do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, meus amados, então buscar conhecer o Salvador.
se relacionar com Ele, porque João capítulo 14, versos 7 e 9, e eu concluo com esse versículo, disse Jesus: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Amém? Então, como é que você pode conhecer Deus? Primeiramente através de Jesus. Você não pode conhecer plenamente Deus se você não tiver um encontro com o Senhor Jesus. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar por essas duas ações, desafios finais. Reconhecer como é pequeno o nosso conhecimento de Deus. Decidir conhecer, se você ainda não conhece, não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, a conhecê-lo pessoalmente, intimamente. E se você já teve, como eu já tive, decidir se relacionar com o Senhor Jesus de maneira íntima, andar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele, porque certamente conheceremos nosso Deus de maneira mais íntima, mais profunda, no nome de Jesus. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não conheceu Jesus pessoalmente, essa noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu quero recebê-lo na minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador, como Filho de Deus, como Deus Salvador, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você quer fazer isso, ore comigo neste momento, fazendo essa entrega. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, meu Deus. E quantas verdades nós vemos na Tua palavra, que passam longe de nós, dos nossos corações, que nós ignoramos e que nós muitas vezes desconhecemos, que muitas vezes não compreendemos plenamente. Mas, meu Pai, nós queremos nessa noite pedir que o Teu Santo Espírito quebrante os nossos corações, aqueça cada alma aqui neste lugar, para que cada um de nós seja levado a uma busca plena pelo Senhor, sejamos despertados por conhecer o Senhor, amar o Senhor e desenvolvermos um relacionamento íntimo contigo. Deus, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua grandeza, as Tuas verdades, enche o nosso coração de conhecimento e convicção do Teu poder, da Tua grandeza, do Teu caráter, da Tua natureza, para que possamos, meu Pai, nos relacionarmos com o Senhor, não apenas de palavras, mas que possamos ter o Senhor habitando verdadeiramente em nosso coração, possamos ter prazer da Tua presença. Meu Pai, enche o nosso coração dessa disposição, ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a meditarmos na Tua palavra, nas Tuas verdades, e a podermos ter a consciência da presença do Teu Santo Espírito em nós. Meu Pai, também aqueles que nesta noite reconhecem que precisam primeiramente de Jesus, de receber o Salvador, de reconhecer os seus pecados e entregar sua vida a Jesus, meu Pai, no nome de Jesus, salva estas vidas, perdoa-os e revela a Tua grandeza, a grandeza da Tua graça, do Teu amor a cada um desses corações. E no nome de Jesus, que amanhã tenhamos um conhecimento e uma intimidade maior com o Senhor do que hoje, e assim por diante, que conheçamos o Senhor e prossigamos em Te conhecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que você decida conhecer melhor o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos terminar cantando essa canção bem perto, porque essa é a verdade. Podemos conhecer o Senhor porque Ele se revelou a nós, está bem perto e acessível. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós.
Louvado seja o Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada na graça e na paz de Jesus. Amém? Cantemos ao Senhor essa canção, encerrando o culto desta noite. Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Vamos todos? Bem perto está de quem? Daqueles que o invocam. Quebranta-me, Senhor. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra tua igreja, pra ministrar. Qual é o maior desejo? É o maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da sua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. O maior desejo, é te conhecer, desfrutar da sua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Deus bendito, obrigado pela liberdade que temos em te adorar nessa noite. Conhecemos o Senhor. Agora nós te pedimos que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho, a comunhão do teu Santo Espírito e o amor eterno do nosso Deus esteja sobre a tua igreja aqui reunida, e a igreja do Senhor espalhada por essa cidade, por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Uma semana abençoada.